Graça e paz a todos, graça e paz da igreja, né? Eu sou o pastor Luan, irei ministrar mais um culto, né, através das redes sociais. Então, estou aqui eu, irmão Luiz, irmão Maciel, somente nós três aqui na igreja. Ninguém se abraçou, ninguém apertou a mão, mas estamos aqui para dar continuidade à obra do Senhor. Então, a palavra de hoje será ministrada no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Você aí na sua casa, você abra sua Bíblia, que você leia, que você tenha esse momento aí com a sua família, ouvindo um pouco da palavra do Senhor. E eu espero que essa palavra ela possa tocar você, que ela possa te levar a outro nível, que ela possa chamar a tua atenção para o plano e o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então vamos lá. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construído na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, o tema da mensagem de hoje é: aonde devo construir a minha casa? Aonde eu devo construir a minha vida? Aonde eu devo firmar o meu caminho, o meu propósito? E o que lemos em Mateus diz que se eu e você formos sábios, inteligentes, iremos construir a nossa casa na rocha, ou a nossa vida. Então, se você é sábio, se você é inteligente, se você é esperto, a Bíblia diz para que eu e você venhamos construir a nossa casa na rocha, que venhamos construir a nossa casa aonde o vento não derruba, aonde as águas não derrubam, aonde as dificuldades, elas não podem te derrubar, não podem te vencer. A Bíblia está dizendo aqui quem é sábio, quem é inteligente, quem consegue discernir, quem consegue ver, quem consegue enxergar, quem consegue raciocinar. A Bíblia está dizendo aqui quem consegue, quem é sábio, quem é inteligente. Eu creio que você está assistindo esse vídeo, você é inteligente. Não tem nada aqui que possa ser chamativo ao ponto de você parar e eu vou ouvir, eu vou ver. Porque simplesmente está eu falando a esse microfone e um cenário aqui atrás de mim que não muda. Mas eu creio que você é inteligente porque você parou esses momentos, você parou esses minutos, ou talvez essa hora, eu não sei por quanto tempo eu vou ministrar aqui, eu não sei se será meia hora, 15 minutos. Mas você é inteligente porque você parou para ouvir. Então a Bíblia diz que aquele que é inteligente, aquele que é sábio, esse constrói a sua casa na rocha. Esse constrói a sua casa onde o vento não pode levar, onde as ondas da água não podem levar, não pode arrancar. Porque quem é sábio não vai perder, não vai querer perder o seu esforço, o seu tempo, não vai querer perder aquilo que é muito precioso, que é o tempo. Então, agora, porque ele diz que temos que construir num local mais difícil, mais complicado,
mais demorado? Por que que eu e você temos que construir a nossa casa em um lugar difícil? Você parou para pensar qual é a diferença entre construir uma casa numa rocha e uma casa na areia? Você consegue imaginar o esforço? Como é diferente o esforço ao construir uma casa na rocha e construir uma casa na areia? Então por que que Deus ele disse, eu e você fomos inteligentes, nós iremos escolher construir a casa no lugar mais difícil? Por que que Deus ele disse que eu e você temos que construir a nossa casa no lugar difícil? Porque construir uma casa na areia é muito fácil. Construir uma casa na areia não requer muito esforço, não requer muita dedicação, não requer muito empenho. É muito fácil de se construir uma casa sobre a areia. O tempo ele é completamente reduzido comparado a construir uma casa na rocha. Porque a rocha, ela não é fácil de ser quebrada. A rocha não é fácil de se levar um material a uma rocha, a uma montanha. O esforço ele é completamente dobrado. E Deus ele está nos pedindo para que eu e você venhamos construir a nossa vida, a nossa casa, num lugar difícil, num lugar onde requer um tempo maior, requer uma disposição maior, requer um compromisso maior. Lá na frente eu irei te explicar o porquê que Deus ele pede, ou o porquê que Deus ele direciona aquele que é sábio. Porque que Deus diz que aquele que é sábio irá escolher construir a sua vida em um lugar onde eu vou ter que ter mais tempo, onde eu vou ter que me esforçar mais. Lá na frente eu vou te explicar um pouco, mas eu quero compartilhar algo com vocês que aconteceu agora há poucos minutos, quando eu estava vindo da minha casa para cá. E eu vinha dirigindo e me veio um entendimento muito forte, aonde eu tive um entendimento daquilo que Deus ele faz, daquilo que Deus ele nos direciona, daquilo que Deus ele nos pede. E eu vinha meditando naquilo que eu iria pregar, eu vinha pensando naquilo que eu iria falar. E eu fui vendo, meu Deus, como aquilo que Deus ele nos pede é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado, requer um pouco mais de dedicação. E Deus ele me trouxe à memória aquilo que ele pediu de Noé. Aquilo que ele direcionou para Noé, ele disse: Noé, faz uma arca, faz com esse comprimento, com essa largura, faz a arca com esses compartimentos, faz a arca com essa madeira, faz a arca com esse material. E a gente sabe que a arca ela foi construída, levou mais de 100 anos para se construir essa arca. E eu fiquei pensando, e me veio um entendimento daquilo que Deus ele estava pedindo, daquilo que Deus ele estava orientando Noé. Noé ele poderia muito bem pensar: eu posso fazer essa arca menor. Deus ele está pedindo para que eu faça essa arca com esse comprimento, mas eu vou levar mais de 100 anos para fazer essa arca com esse comprimento, com essa largura, com esses compartimentos. Noé ele poderia ter pensado: eu posso reduzir o tamanho dessa arca, eu posso diminuir o esforço, eu posso diminuir a intensidade que eu vou trabalhar, eu posso utilizar outros tipos de materiais, eu posso usar uma madeira mais leve, onde eu vou conseguir manusear essa madeira com mais facilidade, e com isso eu vou levar menos tempo. Eu vinha no carro e eu fiquei maravilhado com esse entendimento que Deus estava me dando, e eu peguei o meu celular e comecei a gravar.
E eu achei interessante acerca do tempo que Noé levou, acerca da dificuldade que foi para Noé construir essa arca. Você imagina Deus ele te pedir um trabalho de 100 anos, você imagina Deus ele te pedir um trabalho que vai te levar muito tempo, e você olhar para esse trabalho e tentar negociar com ele, tentar dizer, não, eu posso diminuir o tamanho, eu posso diminuir a largura, eu posso diminuir o comprimento, eu posso diminuir esse pavilhão, eu posso diminuir essa quantidade de material, porque eu levarei menos tempo. Mas quando Deus ele dá uma direção, quando Deus ele dá um caminho, quando Deus ele pede algo, quando Deus ele ordena algo, Deus ele está vendo o final da construção. Deus ele estava vendo, quando ele pediu para Noé, Deus ele já via a conclusão da arca. Noé ainda não conseguia contemplar a arca pronta, porém Deus quando disse todas as medidas, o comprimento, todo o material, Deus ele sabia como aquela arca iria ficar no final. Deus ele sabia o tanto que aquela arca iria suportar. Deus ele sabia a água que aquela arca iria enfrentar. Deus sabia quantos dias aquela arca iria ficar sobre as águas. Deus ele sabia quantos animais iriam ficar sobre aquela arca. Deus ele sabia tudo que aquela arca iria enfrentar. Deus ele sabia todas as dificuldades que aquela arca iria enfrentar. Deus ele sabia que tinha que dividir uns animais dos outros. Você imagina se Noé tivesse feito diferente daquilo que Deus pediu? Você imagina como seria aquela arca com menos divisórias? Pela metade do comprimento. Será que aquela arca iria cumprir o propósito? Será que aquela arca não iria afundar? Será que Noé não iria ficar em apuros? O que eu quero dizer com isso, que tem tudo a ver com aquilo que eu irei ministrar. Porque às vezes parece que o mais difícil, parece que o mais complicado, parece que o mais dificultoso, parece que por mais exigente que possa ser, que é que eu possa usar exigente, porque a Bíblia diz aquele que é sábio, ou seja, aquele que escolhe. Porque eu e você temos a escolha de querer construir a nossa casa, construir a nossa vida, ou na areia ou na rocha. Mas Deus ele diz para aqueles que são sábios, os que são sábios, faz a sua casa, constrói a sua casa na rocha. Então se você é sábio, eu quero te dizer tudo aquilo que Deus ele tem pedido de você, tudo aquilo que Deus ele tem falado ao seu ouvido, tudo aquilo que Deus ele tem te mostrado em sonho, parece que para você parece ser um exagero, parece que para você pode ser negociável. Eu quero te dizer, não negocie. Não negocie, porque quando Deus ele dá uma ordem, quando Deus ele te dá uma visão, quando Deus ele te dá uma direção, Ele não está vendo somente aquele momento que você vai passar na hora de construir. Deus ele está vendo a finalidade da construção. Deus quando ele diz que o sábio constrói na rocha, Deus ele está dizendo porque o sábio, ele sabe que vai passar por dificuldade, ele sabe que vai vir um vento, ele sabe que vai vir as ondas, então ele vai fazer algo para que não venha a ser derrubado, ele vai fazer algo para que não venha a ser perdido. Então quando Deus ele te dá uma direção, Deus ele te dá uma direção para que você não perca, para que não venha a ser algo que você venha conquistar agora e que você venha perder depois. Então por isso que eu e você temos que construir a nossa casa na rocha, por mais difícil que possa ser, por mais complicado que possa ser construir essa casa, por mais complicado que seja, para que você tenha acesso a esse local, porque Deus ele está vendo a finalidade dessa construção. Deus ele sabe que fazer uma casa na areia é muito rápido, é muito fácil.
rapidamente se levanta, rapidamente se constrói. Deus, ele poderia pensar, eu posso reduzir a metade dessa arca, porque vai reduzir a metade de tempo que Noé vai levar para construir. Mas Deus não estava olhando para o tempo que Noé ia passar construindo. Mas Deus, ele estava vendo o propósito daquela arca. Deus, ele não vai olhar para o teu sofrimento e nem para o meu sofrimento. Eu entendi isso, porque Deus, ele não vai olhar para algo que é momentâneo, que é algo que um tempo vai passar. Deus, ele não pensou, eu vou diminuir o trabalho para Noé, porque Noé vai passar mais de 100 anos para construir isso. Deus, ele não pensou, eu vou pedir para que Noé faça menor, eu vou pedir para que Noé use outro tipo de material. Deus, ele estava pensando no final. Deus, ele estava pensando no dia em que Noé colocaria os seus pés em terra seca, aonde o propósito teria se cumprido. Então Deus, ele não vai facilitar para mim, Deus, ele não vai facilitar para você. Por quê? Porque Deus, ele pensa, e Deus, ele está além dos nossos pensamentos. Porque muitas das vezes o nosso pensamento está sempre na dificuldade. Quando fala que o sábio escolhe construir a casa na rocha, ele não está dizendo que o sábio está escolhendo a melhor parte, a parte mais fácil. Ele está dizendo que o sábio, ele está enxergando todas as dificuldades que ele terá que enfrentar. Mas ele está dizendo que o sábio, ele sabe que no final irá valer a pena. No final ele sabe que irá valer a pena. Noé, ele sabia que no final iria valer a pena. E eu pergunto a você, você não vai conseguir me responder. E o irmão ali está ligado no som ali, no aparelho, está nem prestando atenção agora que eu estou falando, ele vai escutar depois de alguns segundos. Mas você que está aí, está me ouvindo, eu quero te dizer algo. Não olhe para o sofrimento agora. Não olhe para as dificuldades que você terá que enfrentar. Porque eu creio que você vai escolher construir a sua casa na rocha. Eu creio que você vai escolher construir a sua casa no lugar onde o vento não vai derrubar, onde as dificuldades não vão te derrubar. Eu sei que você vai escolher a parte que é mais difícil. Porque o tolo é aquele que escolhe a parte mais fácil, é aquele que pensa no momento. Mas o inteligente, o que é sábio, ele pensa para o futuro. Porque quem constrói uma casa na areia está pensando no presente. Está pensando, rapidamente eu vou construir, rapidamente eu vou fazer, rapidamente eu vou terminar. Mas quem é sábio, pensa no futuro. Quem é sábio, consegue enxergar depois o privilégio que ele vai ter ao final dessa construção. Eu quero te dizer algo, talvez você servir a Deus pareça no momento algo difícil, algo complicado, algo que vai querer de você um esforço muito grande, mas eu quero te dizer algo, isso vai ser recompensador, isso terá um resultado tremendo, isso trará a você uma satisfação tremenda. Porque no momento na qual eu decidi não mais construir a minha vida na areia, porque construir uma vida na areia, uma casa na areia, é muito fácil. Você faz da maneira que você quer. Você não precisa de muito esforço. Você não precisa de muita dedicação. Você não precisa pagar um preço árduo. Porque é fácil. Mas construir uma casa na rocha requer esforço. E eu quero dizer a você, no dia que eu decidi, não, eu quero construir a minha casa na rocha, eu paguei um preço muito alto. Um preço de
deixar de fazer a minha vontade. Um preço de deixar de fazer o que eu queria. Um preço de eu ter que me esforçar mais. Um preço de eu ter que me doar mais. Um preço de eu ter que focar mais. Porque construir uma casa na rocha requer dedicação, requer compromisso. Rocha aqui representa Jesus. Construir uma vida em Jesus requer dedicação. Construir uma vida em Jesus requer renúncia. Mas os sábios, os que são inteligentes, eles não conseguem olhar somente para a dificuldade que terá, porque terá dificuldade. A palavra de Deus fala, Deus ele diz, Jesus ele fala para mim e para você, no mundo vocês terão aflições, ou seja, no mundo vocês terão dificuldade, eu e você nós teremos dificuldade. Mas ele diz que ele venceu o mundo, ou seja, Deus ele está dizendo, nós iremos também vencer o mundo, nós também iremos vencer essas dificuldades, nós também seremos vitoriosos. Talvez essa não seja a decisão hoje mais atraente para a sua vida. Talvez a decisão mais atraente seja você viver a sua vida da maneira que você quer. Da maneira que você deseja, sem muito compromisso, sem muita dedicação, sem muito tempo a se investir, ou a ser dedicado em algo. Talvez você queira viver da maneira que agrada a você. Mas eu creio que você irá mudar através dessa ministração. Eu creio que você vai olhar para aquela rocha. Eu creio que você vai olhar para a rocha. E você vai dizer, é difícil construir uma vida nesse local. É difícil construir uma vida em Jesus, é difícil viver essa vida. Mas eu quero te dizer algo. Não é fácil, mas é recompensador. Não é fácil, mas é a única forma de nós termos resultado satisfatório. É a única forma de nós termos um futuro. Porque nele nós temos um futuro. Porque nele nós temos um futuro. Porque tudo aquilo que eu e você fizermos ou deixarmos de fazer para construir a nossa vida nele, nos trará uma recompensa. Talvez hoje o que você está tendo seja um resultado de uma construção na areia. Talvez hoje o que você usufrui é de uma construção na areia. Talvez hoje a sua vida não seja satisfatória. Talvez você olhe para você e você faça uma retrospectiva e você não consiga enxergar algo satisfatório. Você não consegue enxergar um avanço. Você não consegue enxergar que o teu tempo de vida foi um bom investimento. Talvez você olhe para trás e você se arrepende de muita coisa que você não fez. E que hoje você possa estar vivendo, colhendo aquilo que você plantou. Mas eu quero te dizer algo. Deus, Ele está disposto a mudar a tua vida. Deus, Ele está disposto a mudar a tua história. Mas a pergunta que eu te faço hoje, você está disposto a olhar para essa rocha? Eu não estou vindo aqui dizer que Jesus é bom, Jesus é amor. Ele é bom, Ele é amor. Porque quando Noé estava construindo aquela arca, passou 100 anos construindo aquela arca.
Enquanto muitos estavam brincando, enquanto muitos estavam com a sua família, enquanto muitos estavam fazendo aquilo que agradava o seu coração, Noé estava firme, cumprindo o propósito de Deus. Como muitos poderiam olhar para Noé e dizer: está doido, nem chove, a água não bate nem no dedo do seu pé, como é que essa arca vai ficar sobre as águas? Mas esse Deus que ama, esse Deus de amor, foi o mesmo Deus que deu a ordem a Noé a construir essa arca. Então, quando Deus ele nos pede algo, quando Deus ele te pede algo, por mais que seja dolorido a fazer, por mais que seja complicado para fazer, por mais que leve tempo, dedicação, Deus ele está te amando, Deus ele está te protegendo, Deus ele está te abençoando, porque ninguém conseguia enxergar Noé sendo abençoado, porque muitos não creram, na verdade não creram, somente a sua família foi salva, porque muitos não enxergaram aquilo ali como vindo algo de Deus, porque para muitos Noé estava perdendo tempo de vida, para muitos o que Noé estava fazendo seria uma perca de tempo, para muitos Noé ele estava perdendo a oportunidade de construir uma casa tremenda para ele, para sua família, algo que as pessoas pudessem olhar: isso aí ele está construindo, ele vai usufruir. Mas esse Deus de amor, esse Deus que ama, ele estava olhando a arca que Noé estava fazendo como algo que ele iria usufruir, que ele iria tirar proveito, que ele iria ser, que ele iria receber bênção, privilégio, que ele teria resultado satisfatório. Então o que eu quero dizer com isso? Quando Deus ele me direciona, quando Deus ele te direciona a viver uma vida de dedicação, o nosso apóstolo sempre prega isso, dedicação, porque dedicação requer compromisso. Quando Deus ele nos pede dedicação, Deus ele está nos oferecendo, Deus ele está nos pedindo algo que vai nos oferecer um conforto. Porque quem olha no início em construir uma casa na rocha, olha somente a dificuldade. Mas no final, você terá o conforto, você terá a segurança. Se você hoje, nessa noite, você decidir a viver essa vida de dedicação a Deus, a construir a sua vida na rocha, isso te trará conforto. Eu me converti há mais de 10 anos. E eu não conseguia imaginar, no momento que eu decidi construir a minha vida na rocha, eu não conseguia imaginar eu usufruindo uma vida de Deus. Amados, eu passo por muita dificuldade, até hoje. Mas as dificuldades hoje que eu passo são menores do que a dificuldade que eu enfrentei lá atrás, onde eu estava começando a construir a minha casa, eu estava no alicerce. Eu estava no início, porque todo início tem um esforço maior. Todo início requer uma dedicação maior, o trabalho é mais árduo. Depois vem os detalhes, que também são muito importantes. Mas lá atrás, eu estava agindo como sábio. Eu estava pensando em um futuro. Porque eu queria um futuro. Você que está me ouvindo aí, você quer um futuro. Você planeja, você almeja algo. Você tem sonhos. Você tem desejos, você tem objetivo. E eu encontrei na rocha um caminho que me levaria a um futuro. Esse caminho, os tolos, eles não escolhem. Os preguiçosos, eles não escolhem. Os que se acham espertos,
não escolhe. Mas o sábio, esse vai escolher. E eu espero que nessa noite, você olhe como sábio, porque você é sábio, porque você tem o Espírito Santo de Deus sobre você. Que você não olhe para o trabalho que você terá, que você não olhe a dificuldade que terá em construir a sua vida em Jesus. Porque construir uma vida em Jesus requer muita dedicação, requer muito compromisso, muito esforço. Mas eu te digo, o final é satisfatório. A recompensa é satisfatória. Você vai olhar para trás e dizer: meu Deus, quanto tempo eu ganhei? Você não vai dizer eu perdi, porque quem decide construir uma casa na areia, ele olha para trás e diz: quanto tempo eu perdi? Porque por mais que fosse fácil, os seus anos de dedicação, o seu tempo de dedicação, quanto mais fácil poderia ser o seu trabalho. Mas você chegou um momento de olhar e quanto tempo eu perdi, porque uma casa na areia ela não fica em pé quando a dificuldade vem. Quando vier um vento ela vai cair, você vai olhar, foi fácil construir, mas também facilmente eu perdi. Deus ele não quer dar nada para mim e para você para que nós venhamos perder. Aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida é permanente. Talvez você construiu na areia. Eu te desafio nessa noite, você derrubar essa construção. Derrubar todo o argumento que você tem. Derrubar todo o achismo. Derrubar todo o sonho que você tem. Todo o projeto que você tem, que você sabe que não é a vontade de Deus, que não é o que Deus espera de você. Para que você construa a sua vida na rocha. No lugar mais difícil. Porque servir a Deus não é fácil. Ele diz que não é fácil. Não é fácil servir a Deus. Por isso muitos não querem. Mas os sábios escolhem. Porque é o melhor caminho. Porque é o caminho que nos traz satisfação. A palavra de Deus diz que somente Ele sabe o que Ele tem para nós. Somente Ele sabe o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você. Então por que querer viver segundo a nossa vontade? Segundo os nossos achismos? Segundo as nossas decisões? E não segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela requer renúncia. Porque a vontade de Deus requer dedicação. Mas Deus hoje Ele está te chamando a que você renuncie. Deus hoje Ele está te chamando para que você se dedique. Se você quiser suportar as dificuldades que tem vindo ou que virão sobre você. E por quê? Independente de onde eu e você construirmos nossas vidas, as dificuldades virão. Ou seja, se você construir a sua vida ou a sua casa na rocha, virá dificuldade. Se você construir a sua vida ou a sua casa na areia, também virão dificuldades. Você observou que a dificuldade vem para as duas decisões? A dificuldade virá para aqueles que vão construir a sua casa na rocha. As dificuldades também virão para aqueles que irão construir a sua casa na areia. Por mais que você olhe, não, na areia é menos, mas a dificuldade virá. A dificuldade virá. A casa na rocha pode ser a mesma casa na areia. Pode ser o mesmo formato. Pode ser a mesma planta.
pode ter o mesmo compartimento, a mesma varanda, a mesma piscina. Mas o problema é, ela suporta a mesma dificuldade, elas aguentam as dificuldades da mesma forma? Não. O problema não está em onde eu construí, o problema está onde você conseguirá suportar as dificuldades. Qual é a diferença então entre construir na areia e na rocha? É que uma casa que se é construída na rocha, ela irá suportar as dificuldades que virão. Quando Deus ele diz que o sábio escolhe fazer na rocha, é porque o sábio ele já pensou no vento. O sábio ele já pensou nas ondas. O sábio ele já pensou em todas as dificuldades. E aquele que vê no momento, ele só olha a casa pronta. Ele só olha em terminar, em alcançar. Ele não olha por quanto tempo aquilo ali irá durar. Ele não olha que aquele lugar pode oferecer perigo. Ele olha para o momento, mas o sábio não, ele consegue enxergar a dificuldade. Ele consegue enxergar as adversidades que virão. Ele consegue enxergar as dificuldades que irá ter que enfrentar com o tempo. Sabe, você pode decidir construir a sua casa na areia. Mas eu te faço uma pergunta, por quanto tempo ela vai durar? Talvez a sua casa ela seja bonitinha. Talvez a sua casa, você consiga fazer ela a casa mais bonita. Mas eu te pergunto, por quanto tempo essa casa dura? Porque o problema é que as dificuldades elas vêm. O que eu quero dizer, amado, se você não servir a Deus, você vai ter dificuldade. Se você servir a Deus, vai ter a dificuldade. A dificuldade vem para as duas casas. Tanto para aquele que decidiu construir a sua vida na rocha, quanto aquele que decidiu construir a sua vida na areia, a sua casa na areia. A dificuldade vem para os dois. Mas o que decidiu construir a sua vida em Cristo, esse ele vai suportar toda a dor. Esse ele vai suportar toda a dificuldade que virá. Por quê? Porque você está firmado na rocha. Porque você está firmado em Jesus. Jesus ele não muda, amados. Jesus ele não te deixa. Porque você firmou a sua vida nele. Você não vai estar só. Você não vai estar à mercê do vento, você não vai estar à mercê das ondas, você vai estar com Jesus, você vai estar com Yeshua Hamashia, você vai estar com o Rei dos Reis, por isso você não irá cair. Então decida construir a sua casa na rocha, decida construir a sua casa em Jesus, porque Ele te sustenta. Porque você vai passar sim por dificuldade, como eu falei. Você vai passar sim por momentos difíceis. Mas Ele vai te sustentar. Ele vai te segurar. Ele vai estender a mão para você e você não vai cair. Mas para construir uma vida nele, uma casa nele, não é fácil. Não é de qualquer jeito. Como eu falei, requer muita disposição, requer muita dedicação, requer renúncia. Você imagina Noé pensando quanto tempo ele teria que renunciar na sua vida? Mas quando você olha para o final da história, você diz que o Noé foi a pessoa mais inteligente, mais sábia do mundo. Por quê? Por que que eu e você não olhamos para o sofrimento, para os anos que ele passou construindo? Porque nós estamos vendo que o resultado ele é satisfatório. Nós estamos vendo que o resultado ele compensa todo o sacrifício. Sabe por que muitas das vezes achamos que não é muito agradável
a vontade de Deus? Porque nós não estamos conseguindo enxergar o resultado satisfatório. Nós não estamos conseguindo enxergar o que essa dedicação nos trará. O que essa disposição, o que essa dedicação, esse compromisso irá nos trazer de benefício. Quando nós olhamos para isso, nós não iremos enxergar o benefício que é construir a nossa vida em Deus. Então não olhe para as dificuldades que você vai ter. Não olhe para a adversidade. Não olhe pelaquilo que você terá que enfrentar a partir de hoje, por decidir verdadeiramente viver uma vida com Deus. Não estou te chamando a ser crente, a botar a Bíblia debaixo do braço. Eu estou te chamando para construir uma vida em Deus. A dedicar-se, a se esforçar. Talvez até agora você não se esforçou. Talvez até agora você não se dedicou ao ponto de construir. Talvez você está com seus pés na rocha. Mas Deus, Ele é o alicerce, Deus, Ele é a base. Mas sou eu e você que construímos, que edificamos. Talvez você está em cima da pedra, em cima da rocha, mas não construiu. Enquanto você não construir, você não verá um resultado. Enquanto você não levantar o primeiro tijolo, você não verá a conclusão dessa casa. Enquanto você não fizer o baldame, você não verá a construção, você não verá o levantar do muro. Eu estou te chamando nessa noite a construir. Não é visitar. Não é olhar o terreno. É a construir. Porque tem gente que olha a rocha. Aí é seguro. Mas não tem a disposição para construir uma casa nele. Não tem a disposição para se dedicar a construir algo sobre ele. Que nessa noite você possa decidir a se dedicar a ele, a renunciar muito do seu tempo a ele, em prol de uma segurança, que é onde nada poderá te derrubar, nada poderá te vencer, nada poderá te abalar. Sabe por que eu estou pregando isso? Era outra coisa que eu iria ministrar, mas não tinha nada a ver. Eu olhei um vídeo de uma construção, onde tinha, aqui no Brasil mesmo, não me lembro agora a cidade, não sei se era Balneário, Camboriú, mas é um prédio que chama Balança Mas Não Cai. E estão fazendo até um filme, não sei se já concluiu um filme, uma série, desse Balança Mas Não Cai. E me chamou a atenção. Sabe por quê? Porque uma construção, um edifício, você sabia que ele tem que balançar? Você sabia que um edifício ele se mexe com o vento? Você sabia que é normal um edifício se mexer? Talvez você já tenha visto vídeo na internet de piscinas transbordando porque está se mexendo e muitas pessoas apavoradas. Mas eu estudei um pouco, os engenheiros disseram que no balançar é pior porque quebra. E o que eu aprendi com isso? Que a minha vida e a sua vida com Deus terá dificuldade, o vento vai soprar. Muitas das vezes vai nos balançar para um lado e para o outro, mas eu quero te dizer, se você ficar firmado na rocha, você não irá cair. Isso não irá te derrubar, porque a rocha, ela irá te sustentar. Sabe, a Bíblia diz, a palavra de Deus fala que aqueles que estão em pé se segurem, para que não caia, e os que estão caídos que se levante. Sabe o que ele está falando? Ei, você está em pé, se segure nele, fique nele, não largue, espera, porque a dificuldade vai passar. Espera, é normal ter dificuldade, é normal, faz parte.
Você acha que Noé só teve o resultado final? Não, Noé ele teve dificuldade, teve adversidade. Noé não tinha pessoas aplaudindo ele. Poxa, Noé, que legal, que bonito aquilo que tu está fazendo para Deus. Ei, amados, as pessoas não vão nos aplaudir porque nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Muitos aplaudem, mas muitos não vão aplaudir. Talvez muitos vão te questionar. Talvez muitos vão dizer desnecessário o que tu está fazendo. Em plena pandemia tu tinha que estar em casa com a tua família. Mas eu estava em casa com a minha família. Agora a minha companhia é minha esposa, a minha filha e o álcool em gel. Mas isso tem resultado. Porque eu sei que essa palavra que está sendo ministrada aí, que você está ouvindo, ela terá um resultado satisfatório. Porque muitos que ouvirão essa palavra terão as suas vidas transformadas. Então, não tenha medo. Dedique. Decida construir. Porque vai sim ter resultado. Mas é necessário nós estarmos firmados nele. O vento vai vir para aqueles que não servem a Deus, só que derruba, amados. Não porque nós somos melhores. Não é por causa de mim, é por causa dele. E Deus ele dá oportunidade para todos. Tanto para aquele que decidiu construir a sua casa na areia, mas se ele se arrepender e ele decidir construir a sua casa aonde não derruba, aonde o vento não derruba, aonde as águas não derrubam, ele está à disposição. Ele está à disposição. Mas que nessa noite você possa construir a sua casa na areia. A nossa vida com Deus vai ser provada. Você pode ter certeza, as chuvas virão, os ventos virão, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos e que temos que ter defesa. Vai ter momentos difíceis, mas nós temos que ter defesa. Se nós construirmos a nossa vida em Deus, nós teremos defesa. Se você passar necessidade, se você passar por tribulação, mas se você estiver em Deus, com Deus, você terá defesa. Essa é a diferença. As dificuldades vêm, mas elas não podem nos derrubar, porque nós nos firmamos nele. Nós firmamos a nossa casa nele. Então, se você firmar a sua vida nele, você vai enfrentar as dificuldades. Tem pessoas que se enganam. Tem pessoas que nos julgam. Tem pessoas que dizem, tu não serve a Deus, tu não está orando todos os dias, tu não está indo para a igreja todos os dias, tu não está até fazendo aí live. E por que tu passa por dificuldade? Por que a tua vida não é um mar de rosas? E eu te respondo, é porque nós iremos enfrentar dificuldade com Deus. As dificuldades virão sobre nós, assim como virá sobre você que não aceitar Ele. Mas a grande diferença é que nós temos defesa. A grande diferença é que você decidir viver uma vida com Ele, as dificuldades elas não vão te derrubar. Assim como eu falei daquele prédio, balança, mas não cai, não vai cair. É normal as dificuldades vir para mim e para você. É natural. Deus ele disse na sua palavra, o sábio escolhe construir a sua casa na rocha. Porque vai vir um vento e não vai derrubar. O que é vento? É dificuldade. Foi a mesma dificuldade que derrubou Pedro. Só que veio o vento, veio as ondas, e ele olhou para o vento, olhou para a onda. Mas aquele que decide construir a sua vida na rocha, ele não olha para o vento. Ele não olha para a maré, para as águas. Ele olha para Jesus. E por ele estar em Jesus, ele consegue vencer. Então, se você firmar a sua vida em Deus, você vai conseguir vencer. Você vai suportar todas as dificuldades. E eu quero te dizer algo. Todo esforço que você tiver será recompensado. Você verá resultado em sua vida.
dizer algo. Eu acho que servir a Deus parece ser mais difícil. Porque Ele sempre vai fazer. Sabe por que eu e você achamos que servir a Deus parece ser mais difícil? É porque sempre Deus Ele vai pedir e querer que nós venhamos passar pelos nossos medos, pelas nossas dificuldades. Por isso que nós achamos que o caminho do Senhor é mais difícil. Porque Deus Ele não desvia o caminho conforme as nossas dificuldades ou debilidades. Só beber uma água. Deus Ele vai fazer com que nós venhamos trilhar. Deus Ele vai fazer com que nós venhamos enfrentar. Sabe para quê? Para mostrar que Ele capacita. E eu vou já terminar. Já o nosso caminho, ele parece ser mais fácil. O caminho de Deus parece ser mais difícil e o nosso mais fácil. Por quê? Porque o nosso, nós desviamos daquilo que nos traz dificuldade. Nós traçamos o nosso caminho por percurso que não nos leva a ter muito esforço, a enfrentar medos. Nós traçamos o nosso caminho desviando as dificuldades em nossas vidas. Então por isso achamos que o nosso é mais fácil. Porque aquilo que eu não tenho capacidade de enfrentar, eu me desvio e eu acabo buscando uma outra satisfação em algo que não é o meu objetivo final. Então eu consigo mentalizar e dizer que aquela é a minha vontade. Mas o caminho de Deus não. O caminho de Deus parece ser mais difícil porque Ele não vai desviar os obstáculos que virão sobre a nossa vida. Ele vai fazer eu e você passar por cima. E eu vou já finalizar falando um pouquinho. Eu tinha um gigante muito grande que era falar em público. Todos aqui da igreja sabem. Agora quem não me conhece, está ouvindo agora pela rede social, você vai conhecer um pouquinho. Eu tinha muito medo de me expressar em público. Então quando eu comecei a pregar, eu ficava muito nervoso e eu ficava com muita dificuldade para falar. Mas eu nunca desisti, porque eu sabia que aquele que me chamou, Ele iria me capacitar, e Ele provou que Ele capacita. Eu decidi percorrer por esse caminho. Foi difícil? Foi, porque o mais fácil era eu me esquivar, dizer que esse não era o meu propósito, que essa não era a minha vontade, mas eu decidi pelo caminho mais difícil. Era um caminho que eu teria que enfrentar o medo, a dificuldade. E eu decidi, agora eu vou. E eu fui. E eu comecei a pregar com muita dificuldade. Mas aí eu fui com o tempo evoluindo. Então quando a gente começa a enfrentar o nosso medo, eu queria que não viesse ninguém para a igreja. Quando desse 50 na igreja estava maravilhoso, quanto menos melhor. Chegou um momento na qual eu já conseguia falar melhor. Porque Deus Ele mostra que nós temos a capacidade. Porque Ele nos dá a capacidade. Ele nos dá a segurança, como um pai segura a mão do filho, e o filho tem coragem, assim somos nós. E eu comecei a ir e pregava já, quando no dia que não vinha ninguém eu ficava triste. Vinha pouca gente, eu disse, poxa, eu trouxe uma palavra que no meu ver era maravilhosa, e veio a metade da igreja, como eu queria que viesse a igreja todinha, tivesse 100 pessoas aqui dentro. Porque eu já tinha enfrentado o meu medo. Eu já tinha visto como é bom servir a Deus e fazer aquilo que Deus Ele nos pede. Aí agora começou com a pandemia. Agora não tem mais igreja. Igreja tem, não tem as pessoas na igreja. Eu estou pregando de frente para um celular. Somente um irmão ali do som, o outro já me abandonou. Só está um aqui. E eu vou dizer mais, o celular, eu estou olhando para ele, ele está de costa para mim. De costa. E eu disse, meu Deus, agora eu vou ter que enfrentar um celular, agora eu vou ter que enfrentar outro medo, outra dificuldade. Mas sabe o que é bom? Que Deus, Ele não escolhe driblar. Eu até tentei. Semana retrasada era para mim pregar. Mas como eu também estava um pouquinho enfermo, o apóstolo
me deu o livramento, que eu já também estava com medo, né? E a apóstola pregou. A apóstola disse: não, meu filho, fique, deixa, quando você ficar 100% eu vou pregar. Você prega. E hoje eu estou 100%. Você pensa que Deus ele desviou o caminho? Não. Deus ele fez eu enfrentar o meu medo. Porque eu ia chegar aqui diante de você, desse celular que está de costa aqui para mim. Não estou gostando disso. Mas eu estou enfrentando o meu medo. Eu estou enfrentando a minha dificuldade. Porque é isso que Deus ele faz. Deus ele não vai fazer você desviar. Por isso que parece ser mais difícil. É porque você vai ter que enfrentar o seu medo. Mas assim como eu estou enfrentando e está sendo maravilhoso pregar, ministrar, você também vai ver o resultado satisfatório que dá em fazer a vontade de Deus. Então nesse momento, talvez você tenha dito: eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não edifico porque eu não tenho tempo. E agora? Nós estamos em casa, eu também estou trabalhando em casa, agora eu tenho tempo. Agora nós temos tempo para edificar a nossa casa. Agora você tem tempo para edificar a sua família. Então que essa palavra, ela entre no seu coração e ela venha trazer resultados sobre a sua vida, mas é necessário você decidir construir. Talvez esse seja o momento que você está em casa, para você edificar a sua família, para você edificar os seus filhos, para você ter um tempo com os seus filhos. Dedicar tempo nos seus filhos, porque você faz parte da construção do caráter dele. Você faz parte da formação do caráter dele. Então edifique a vida do seu filho. Talvez você não tinha tempo para edificar o seu casamento, agora você tem. Essa semana eu fiz um brinquedo para minha filha e hoje ela está brincando mais do que o patinete que eu dei para ela. Eu fiz um brinquedo de papelão. Isso é edificar a nossa família. Isso é construir. Muitas das vezes nós olhamos pelaquilo que nós iremos gastar. Eu não faço porque eu não tenho. Eu não vou servir a Deus porque eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. Agora eu e você temos tempo. Será que eu estou dedicando esse tempo para construir algo que vai me trazer um futuro? Talvez esse tempo, amados, que Deus está dando a você e está dando a mim, é um tempo na qual nós iremos edificar a nossa casa, é um tempo na qual nós iremos edificar o nosso casamento, é na qual nós iremos edificar os nossos filhos, e isso trará um resultado tremendo, e isso nos trará um benefício, porque o plano de Deus sempre nos trará benefício. E essa palavra que você receba em seu coração e que você, a partir de hoje, decida construir a sua vida em Deus. Porque construir uma vida em Deus é ser sábio. Amém? Graça e paz a todos.